Olá, bom dia. Bom dia. Quinta-feira, 1º de março. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Em Belo Horizonte, uma empresa de desmonte eletrônico está ajudando o meio ambiente. Consumo sustentável. Cada vez mais brasileiros ganham consciência e se transformam em empresários. E ainda, as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Quem compra um carro é obrigado a transferir o veículo para o próprio nome. E quem não faz isso, além de pagar multa, pode ter muita dor de cabeça depois do negócio. Ter um carro vai além de pagar impostos e fazer vistorias. É preciso se preocupar com a transferência, que deve ser feita pelo comprador, no máximo em 30 dias depois de adquirir o veículo. Caso contrário, está sujeito a multa de R$ 127 e 5 pontos na carteira. E não é só quem compra carro usado que tem que se preocupar com a transferência. Nos casos de financiamentos, em que a garantia é o veículo, os chamados leasing, o banco é considerado o proprietário. O motorista, então, não pode se esquecer de passar o carro para o próprio nome quando quitar todas as parcelas. O valor da transferência para carros usados é de R$ 156,60. Para os novos, cai para R$ 90,14. Se o serviço não for feito, o vendedor corre uma série de riscos. Se o novo dono cometer infrações de trânsito, por exemplo, quem vai responder por elas é quem vendeu, porque no documento do veículo vai constar o nome dele. Para evitar dores de cabeça, algumas dicas são importantes na hora de passar o carro para outra pessoa. Entre elas, registrar a compra em um cartório, autenticar frente e verso do documento de transferência e também do recibo de venda. Daqueles menos desavisados que venderam o carro e não cumpriram a entrega não comunicaram ao órgão de trânsito nem à Secretaria de Fazenda, posteriormente ele se vê numa situação que ele tem que comprovar que vendeu e já sem posse do documento não tem como fazê-lo. Aí tem que buscar os meios legais para fazer. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia. O Brasil foi destaque no aberto de halterofilismo, disputado em Dubai, nos Emirados Árabes, e garantiu 2 medalhas de bronze e 1 de prata. A atleta Josilene Alves conquistou a prata, na categoria até 75 quilos. As 2 medalhas de bronze ficaram com Evânio Rodrigues, na categoria até 60 quilos, e Rodrigo Rosa, na categoria acima de 82,5 quilos. A competição valeu pontos no ranking internacional de halterofilismo, que vai definir os atletas que vão disputar os Jogos Paralímpicos desse ano. O Comitê Paralímpico Brasileiro vai divulgar a lista com os atletas classificados para Londres no dia 12 de março. Eu fico por aqui, um abraço. Búfalo, camelo, canguru, jacaré, vagalume, coruja, lobo. E hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Búfalo, camelo, canguru, jacaré, vagalume, coruja, lobo. O lixo eletrônico é um problema em todo o mundo. No Brasil, existe uma lei que determina o recolhimento pelo fabricante dos equipamentos que já não funcionam mais, Jonas. Só que a maioria ainda é jogada no lixo comum. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma empresa de desmonte de eletrônicos está revertendo esse quadro e ajudando o meio ambiente. A impressora de Antônio estragou há 6 meses e foi parar na garagem.
Cansado de ver o equipamento ocupar espaço na casa, ele resolveu fazer o descarte. Vou ver se eu compro outra, porque para consertar fica difícil. Nessa empresa de reciclagem, chegam por mês 20 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, sendo a maioria televisores. O eletroeletrônico de maneira geral, né? sem distinção. A única coisa que a gente não recebe é geladeira e fogão. Todos os materiais são separados: plásticos, alumínios, metal, placas de circuito impresso. Kátia se tornou uma especialista em desmontar televisores e monitores. Consigo fazer uns 60 por dia. Separar placa, alumínio, cobre, parafuso. Depois de desmontados, é hora de pesar. As placas de computadores são os resíduos com maior valor de mercado. Apesar de no Brasil não ter tecnologia para processá-las, elas têm empresas, né, que importam de nós, Brasil, essas placas. Os eletroeletrônicos já representam aproximadamente 5% de todo o lixo produzido pela humanidade. Isso quer dizer que 50 milhões de toneladas desses produtos são descartadas todos os anos. Para evitar o descarte inadequado de resíduos no meio ambiente, a empresa criou o coletor ecoeletrônico. Esse resíduo eletroeletrônico, normalmente, ele possui metais pesados, que podem contaminar o solo, o lençol freático e pode prejudicar, assim, o nosso meio ambiente. A hora da compra, do descarte, do uso de recursos naturais e de energia exige responsabilidade com o planeta. O conjunto dessas novas atitudes recebe o nome de consumo sustentável. E cada vez mais brasileiros ganham consciência e se transformam em empresários e consumidores verdes. Talvez você more num condomínio como esse. Mas será que no seu prédio as luminárias das áreas comuns têm lâmpadas de LED muito mais duráveis? E sensor de presença na garagem? O lixo dos moradores é coletado e separado para reciclagem? Olha só, tem até cartaz que ensina a preparar as embalagens. O óleo de cozinha deixa de entupir ralos e junto com o papelão é vendido. Nos banheiros, descargas com fluxos diferentes para sólidos e líquidos e torneiras temporizadas economizam água. Esse programa de computador consegue detectar anomalias no consumo de energia e indicar os reparos. O síndico é Renato Moreno Munhoz, um analista de sistemas que tem o combate ao desperdício como meta. Com as medidas que ele implantou, os gastos do condomínio caíram em 2/3. Existem muitas soluções que são simples, práticas, aplicáveis, que podem ser utilizadas em qualquer condomínio e que vão poder gerar resultados enormes. Em casa, Renato divide com a mulher o cuidado com os resíduos. Das plantinhas eu coloco resto de casca de legumes, coloco também a sujeira da gaiola dos passarinhos. Tem quem transforme a ideia de consumo responsável em negócio. Nesta loja, tudo é pensado de olho no meio ambiente. De roupas a móveis, passando por acessórios e objetos de decoração. Tudo segue o princípio do comércio justo, sem exploração de mão de obra. Quando você compra um produto muito barato, muitas vezes não paga a mão de obra que foi feita, tem alguém pagando por isso. E muitas vezes é uma criança que está sendo explorada, ou uma mão de obra sendo explorada, ou o próprio planeta, que está pagando com a poluição daquilo. O objetivo, no fundo, é assim, se comprar menos. Para que você vai gastar dinheiro com 10 coisas baratas, você pode ter uma especial. Aqui, cada objeto tem uma história e foi feito utilizando recursos locais e renováveis, com materiais reciclados ou recicláveis. Na contramão do consumo de massa, nada precisa ser certinho, perfeitinho, com tudo combinando. Consumo consciente é assim, olha, divertido, variado, colorido e faz um bem enorme ao planeta. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia. Bom dia.